Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para vocês que estão reunidos em algum local de atividade. Bom dia para você que está no sofá, que acordou agora, que está fazendo seu café da manhã, ou você que está assistindo essa live aí da cama. Essa live é especialíssima, porque é a comemoração de 40 anos da divisão dos universitários, a partida da Convenção da Juventude Soca em maio. E vou dar uma dica, se você não se inscreveu, ainda dá tempo. Eu já estou inscrito. Corre lá, se inscreve que é até o dia 16. E também a celebração da conexão de 100 jovens em nossos distritos. Como é padrão em toda boa live, estamos contando com a animação de todos vocês aí nos comentários. Fala seu nome, da caravana, de onde você vem. Fala se você é membro dessa Juventude Soca maravilhosa ou se alguém te convidou e você está chegando agora. E não se esqueça, vou falar desde já, vai ter um link para você fazer o registro aí do comparecimento. Pessoal, nossa produção vai colocar aí nos comentários. Tudo bem? Gente, a Soca Gakkai, ela é uma organização global, presente em 192 países e territórios, que atua no mundo inteiro promovendo o movimento de paz, de muita cultura e de educação, baseados no princípio de que uma única vida tem um potencial inerente de transformação positiva da sociedade. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Daisaku Ikeda é o exemplo dessa vida que, através de inúmeros esforços, fez com que a filosofia do humanismo budista se espalhasse no mundo inteiro, chegando, inclusive, aqui no Brasil. No Brasil do Brasil do Brasil. Por isso, eu pergunto a vocês têm noção de quem foi Daisaku Ikeda? Qual legado ele deixou para a humanidade? Os seus ideais transformaram a realidade de muitas pessoas ao redor do mundo, consolidando a paz, cultura e educação como norteadores da construção para um mundo melhor em que todos vivam em harmonia. Olha, vou contar uma coisa para vocês. É por essa história e por esse legado que adotei Daisaku Ikeda como mestre da minha vida. Um grande professor da vida. E não só sou eu, não, viu? A vida do mestre Ikeda impactou também muitas outras pessoas no mundo inteiro. São pessoas que mudaram suas vidas e sua atuação na sociedade, que decidiram tornar-se protagonistas de sua realidade e, como discípulos desse mestre, vêm vencendo suas próprias circunstâncias, influenciando positivamente seus locais de atuação. São pessoas que vivem ideais humanistas, do mestre Ikeda e toda a filosofia do budismo de Nichiren Daishonin. Elas vivem. Por isso, nós chamamos dois convidados para contar como eles herdaram em suas vidas esse legado deixado pelo mestre Daisaku Ikeda. Quero ver palminhas aí nos comentários. E chega mais, Eládio Soares e Juliana Silva. Aê! Fala, galera! Bom dia! Hoje quem está aqui comigo é a Ju Cristina, que tem 30 anos e é vice-responsável da Divisão Feminina de Jovens da Subtriângulo Mineiro. A Ju, né, gente, é graduada em Educação Física, né, pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é mestra em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFO e doutoranda pela mesma instituição. Ela é Fukushi, nasceu em um lar budista. Isso mesmo, Eládio. E, pessoal, o Eládio, ele é responsável da divisão dos estudantes da Subtriângulo Mineiro. Eládio Soares da Silva, 31 anos, professor da Rede Municipal de Uberlândia e na Rede Estadual de Minas Gerais. Em novembro de 2017, ele recebeu seu Gonhonzon e faz 6 anos que ele pratica a filosofia do budismo de Nichiren Daishonin. Parabéns, Eládio! E, Eládio, conta um pouquinho para a gente como que você coloca a atuação, a filosofia do budismo que você estuda na organização, nas atividades, como que você coloca na sua vida? Então, Ju, a filosofia do budismo de Nichiren Daishonin enfatiza a importância do prezar ao próximo, cuidar das pessoas, uma contribuição para o bem-estar da sociedade. Dentro da escola, eu procuro ter um olhar humanista de ensino, reconhecer e valorizar as características individuais de cada aluno
incluindo suas habilidades, interesses, experiências de vida e formas de aprendizado. Cultivar a empatia e a compreensão entre professores e alunos, criando um ambiente de respeito mútuo e apoio emocional. Procuro criar um ambiente de aprendizado positivo e acolhedor, onde os alunos se sintam seguros para expressar suas opiniões, fazer perguntas e cometer erros como parte natural do processo de aprendizado. Voltado para a educação humanística, que aprendemos na GACAI, gostaria de compartilhar uma situação que ocorreu na minha escola. Tem uns alunos com transtorno do espectro autista, e ele tem muita dificuldade em se adaptar a mudanças. Sempre dialoguei com ele para se desafiar nos pontos que tem mais dificuldade e se aprimorar continuamente nesses aspectos. No final do ano passado, teve as inscrições para o ensino médio técnico no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui de Uberlândia. Ele não se sentia capaz, achava que não seria capaz de ser aprovado nessa prova. Entretanto, após incontáveis incentivos, nós mesmos fizemos a sua inscrição e ele passou em primeiro lugar para o curso almejado. Foi uma experiência extremamente satisfatória para todos. Uau, Eládio, isso é incrível! Como o nosso mestre Daisaku Ikeda sempre ressalta, uma educação verdadeiramente humanística vai além do simples desenvolvimento intelectual. É isso que você falou agora. Ela também nutre o conhecimento emocional, social e espiritual dos alunos, capacitando-os a viverem vidas plenas de criatividade e significado. Parabéns por trazer essa abordagem tão inspiradora para a nossa prática educacional. Sem dúvida, você é uma inspiração para todos os professores da escola onde você atua hoje. E você, Ju, conta para nós aí, como que você abraça, né, esse legado do presidente da Daisaku Ikeda como uma verdadeira discípula do Sensei? Bom, Eládio, o nosso mestre ele sempre nos orientou que o estudo ele é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento humano e a transformação social. E abraçar o aprendizado contínuo é como uma parte essencial das nossas vidas. Então, o conhecimento, ele é o grande tesouro da nossa vida. E com base nos incentivos do nosso presidente Ikeda e no desafio de Daimoku diário, eu me esforço mais do que antes a romper os meus limites. Então, vencer e avançar nos estudos. Dentro da minha profissão, hoje eu sou doutoranda em Ciências da Saúde, faço pesquisa, e dentro da minha pesquisa eu trabalho com saúde de mulheres hipertensas. Então, eu procuro investigar os efeitos do treinamento do MED Pilates na saúde cardiovascular de mulheres que estão na fase do climatério, na pós-menopausa, durante esse processo. Então, eu busco colocar em prática os ensinamentos do nosso mestre de promover os princípios, de prezar o próximo, prezar as pessoas, incentivando a saúde, o bem-estar, a inclusão, a empatia e o desenvolvimento pessoal dos meus alunos. Ju, é inspirador ouvir sua determinação e compromisso, né, com os ensinamentos do nosso mestre Daisaku Ikeda. Seu exemplo de dedicação ao estudo e de aplicação prática, né, dos princípios budistas, né, dentro da sua profissão é verdadeiramente admirável. Percebo, né, que devemos continuar avançando juntos, promovendo a educação humanística, prestando cuidados e apoio aos outros e contribuindo para um mundo mais harmonioso e compassivo. Nesses 6 anos de prática da fé, percebi muitas mudanças nas minhas relações com as pessoas, que antes não conseguia ter profundidade, era extremamente tímido, calado, introvertido. E essas mudanças, né, foram principalmente no aspecto da harmonia familiar. Hoje, meu companheiro e eu temos um excelente relacionamento com nossas famílias, podendo apoiá-las de todas as formas possíveis. Estou aqui para apoiá-la também em sua jornada e compartilhar nosso propósito com todos ao nosso redor. Vamos continuar inspirando e transformando vidas, seguindo os ensinamentos do nosso mestre com determinação e coragem. Eládio,
É uma honra compartilhar esse diálogo contigo e ver como os nossos esforços eles estão alinhados com os ensinamentos budistas. Diante da minha luta, o aspecto que venho transformando na minha vida é o estudo. Durante toda a minha carreira acadêmica, na graduação, no mestrado e agora no doutorado, ganhei auxílio financeiro para realizar os meus estudos. E atualmente, notícia fresquinha, hein? Eu passei num processo seletivo de doutorado sanduíche, então no próximo semestre terei a boa sorte de realizar a minha pesquisa em outro país. Irei para Manchester, na Inglaterra, uma verdadeira cidadã global. Outro aspecto que eu consegui vencer foi a minha timidez. Quando eu era mais nova, eu morria de vergonha de falar em público. Vergonha mesmo, de chegar a chorar para não falar. E mesmo que fosse para 5 pessoas, morria de vergonha. E hoje, por meio da prática, da atuação no meu grupo horizontal, consegui desenvolver esse aspecto e vencer esse ponto na minha vida. Vamos continuar a iluminar o caminho um do outro, espalhando compaixão, sabedoria e bondade por onde passarmos, unidos pelo propósito comum de prezar o próximo e promover o bem-estar. Seguimos fortes nessa jornada. Que nossa dedicação e empenho sirvam de inspiração para todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Estou verdadeiramente grata pela nossa luta e pelo nosso apoio mútuo. Seguimos juntos, guiados pelos ensinamentos do budismo de Nichiren Daishonin e pelo exemplo do nosso mestre Daisaku Ikeda. Uhul! Que exemplos maravilhosos. Gente, ó, não sei vocês, escrevam aí no chat, mas eu sempre fico de cara quando eu escuto relatos como esse, sabe? De pessoas comuns, de carne e osso, como a gente, cheio de BOs, mas que conseguem vencer e fazer diferença positiva na vida de outras pessoas. Peraí que a produção tá me avisando uma coisa aqui, ó. Acabei de receber um recadinho aqui da produção que vai rolar um link de comparecimento fixado aí nos comentários. Então, vocês vão entrar nesse link e vão deixar o nome de vocês e marcar presença nessa live maravilhosa. Mas calma, calabresos, que antes nós vamos trocar uma ideia aqui. E esse papo é para você que gosta de debater, conversar, de refletir, porque nós vamos fazer exatamente compreender agora um conceito muito importante no budismo. No budismo, a gente vai chamar esse movimento de inspiração em cascata de Eixo Fune. Esse conceito, Eixo Fune, explica justamente como nós somos inseparáveis do ambiente que estamos, como nossa vida pode impactar na transformação da nossa família, trabalho, amizades e muito mais. Vamos entender um pouco sobre esse conceito e como podemos colocá-lo em prática, exatamente como o Haroldo, o Eladio e a Juliana fizeram. Convido, então, Fernando e Henrique para contar um pouquinho mais sobre esse conceito chamado Eixo Fune. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Muito feliz de poder realizar esse estudo com todos vocês. Eu me chamo Henrique Kazuya, tenho 33 anos e eu falo aqui de São Luís, capital do Maranhão. Saudações, amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Fernando Ferreira, falo aqui do sertão do Rio Grande do Norte, cidade chamada Caicó, certo? E tenho 31 anos. E vamos bater um papo aqui, um pouquinho sobre, né, todo esse conceito que é super importante em nossas vidas. Então, como o Fábio já introduziu, o conceito é um termo japonês aqui, e não é porque o termo é japonês que escolheram um descendente de japonês para falar, não, tá? Mas o termo Eixo Fune, que aqui traduzindo, é inseparabilidade da vida e seu ambiente. Agora, do ponto de vista mais de introdução, assim, para explicar o termo, esse conceito ele elucida qual que é a relação entre a vida e o ambiente. E esse conceito é um dos conceitos mais fundamentais do budismo, porque ele é muito importante para a gente entender que as relações que a gente estabelece ao longo da vida, nos vários locais em que a gente vive, nos influenciam, seja a família, trabalho, a nossa vizinhança, a comunidade que a gente está inserido,
aqui dentro da nossa organização, né, dentro das atividades da BSGI, da Socagacai, enfim, toda a relação que a gente tem na sociedade como um todo. E para compreender um pouquinho melhor, assim, eu vou tentar explicar um pouco a terminologia da palavra Exofune. Exô é a junção das primeiras sílabas Erro e Xorro. O termo Xorro refere-se ao sujeito, isso é, ao sujeito dotado de vida, como, por exemplo, a gente, seres humanos. E Erro refere-se ao objeto que sustenta e possibilita a expressão da vida, isso é, o ambiente em que o ser vivo está inserido. Dessa forma, a gente tem depois o termo fune, que significa dois fenômenos independentes, mas inseparáveis, ou seja, junção de erro com xorro, mais o termo fune, e a gente tem o termo exofune, que pelo significado literal significa que a pessoa e seu ambiente são dois fenômenos independentes, porém unos em sua existência fundamental, ou seja, a pessoa e o ambiente formam uma única entidade, única e completa, sendo que nenhuma pode existir separada da outra, ou seja, a gente, o ser humano, não pode viver sem o ambiente ao nosso redor. E, de contrapartida, a gente influencia esse ambiente. Trazendo um pouco assim lá das escrituras de Nichiren Daishonin, que deu origem ao budismo que a gente pratica hoje, tem uma escritura que o Nichiren, ele apresenta assim, né? O conceito que as 10 direções são ambientes e os seres sensíveis são vida. O ambiente é como a sombra e a vida o corpo, ou seja, sem o corpo não pode haver sombra. E da mesma forma, sem a vida, o ambiente não pode existir. Então, dessa forma, a gente consegue dar o início a uma compreensão que aí o Fernandinho vai complementar aqui e trazer mais exemplos. Perfeito, Kazuya. Muito obrigado por essa explanação, né? Parece um pouco filosófico demais e tudo mais, mas é muito prático, né? Porque o primeiro passo, né, que a gente pode fazer essa conexão entre o ambiente, né? E a todo momento a gente constrói uma narrativa pensando que existe uma separabilidade, né? Sendo que não existe isso, né? O primeiro passo também para a gente modificar essa realidade é justamente a gente entender a nossa vida no sentido mais profundo possível, né? Porém, mudar não é um mero deslocamento físico, né? Com a preservação, né, e a continuidade da prática budista, né, a gente consegue perceber que mudar é algo para se manifestar a partir do coração. Assim, a pessoa torna-se diferente do que ela era, né, pois melhorou e avançou. Então, não existe essa separabilidade, certo? E iremos conversar um pouco mais sobre isso. Eladio, eu fiquei sabendo também que existe uma pessoa que mandou 2 mensagens para a gente, né? 2 perguntas, que fez um desafio para a gente responder essas perguntas, tá bom? Então, eu queria, né, que colocasse aqui essas 2 perguntas para que a gente pudesse tentar responder. E você que está aí no chat, se também quiser responder, se quiser se envolver também, o melhor momento é agora, e também nos ajudar a responder essa pergunta. Fala, Fernandinho. Fala, Henrique. Beleza, que maravilha, hein? Show de bola. Gostei da introdução. Entendi tudo aí, viu? Por sinal, isso que vocês falaram, foi até publicado no Brasil Sem, semana no Instagram. Eu até curti isso aí que vocês falaram agora, né? Isso aí eu já ouvi em algumas reuniões. Já vi várias pessoas falar sobre isso daí. Mas vem cá, Henrique. Vem cá, Fernandinho. Por que é importante conhecer esse princípio? E assim, e por que é importante aplicar o Exofune? Esse ponto aí vocês não tocaram ainda. Me diga aí, por que é importante entender esse princípio? Por que é importante aplicar esse princípio em nossa vida? Me esclareça aí, por favor. Essa parte que eu quero saber, meus amigos. Vamos nessa. Me diga aí.
E nosso amigo lá tá desafiando a gente, hein, Fernandinho? Pô, Mano, o cara ele é caprichou aí no. maravilhoso, ele é maravilhoso. E os desafios estão aí para a gente, né, superá-los, né? Eu queria que você começasse, depois eu faço outras introduções também, pode ser? Ah, tá ok. Então, falando um pouco, quando eu falo assim, qual que é a importância para sua vida? Eu começo a lembrar um pouco assim, lá de quando eu era criança, adolescente. Eu nasci já numa família que praticava o budismo, né? De meus avós, bisavós. E daí o pessoal falava, não, você tem que sentar, orar, tem que praticar, e eu não entendia por quê. E também não estudava, né? Então, ficava só questionando, só que eu não procurava entender o budismo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ler, estudar, praticar, a ter os amigos da organização ao meu redor sempre me incentivando, e aí a gente começa a entender. Tem um ponto assim, que é muito libertador, quando a gente entende o princípio de Shofune na nossa vida, que está interligado ao princípio de causa e efeito, que o budismo elucida muito, né? A lei do universo, baseado na recitação do Nam-myoho Renge-kyo, e com base nisso, é libertador porque a gente passa a entender que o nosso ambiente ao nosso redor, as coisas que acontecem conosco, é responsabilidade nossa mudar. Não é responsabilidade de outras pessoas ou o ambiente que a gente está inserido mudar para a gente ser melhor. A gente melhora e, consequentemente, a gente melhora o ambiente. E tudo que a gente recebe na nossa vida é porque a gente fez causas em algum momento para ter essas coisas na nossa vida. Então, é libertador, porque a gente entende que depende de nós mudar. Só que, ao mesmo tempo, também é desafiador e bem rigoroso do ponto de vista mais literal da prática do budismo, porque quando a gente entende, a gente fala, pô, então quer dizer que tudo que acontece na minha vida, a responsabilidade foi minha e eu que estou causando isso na minha vida, não são os outros ao meu redor. Porque é muito mais fácil culpar os outros, né? Isso é muito. E a gente, é natural do ser humano a gente culpar as outras pessoas. E aí, quando a gente estuda mais o budismo, a gente começa a entender esse ponto. E daí eu lembrei de uma matéria assim, que é uma explanação que o Daisaku Ikeda, o nosso mestre, o mestre Daisaku Ikeda escreveu de explanação aqui, que ele diz assim, né? Não se afastem dos seres humanos, despertem para a dignidade e a preciosidade da vida. Comecem a mudança pelas próprias pessoas. Agora é a hora de a humanidade retornar a esses pontos fundamentais. A mudança do próprio ser humano é o ponto de partida da Soka Gakkai. Ou seja, o nosso mestre Daisaku Ikeda nos orienta, né? Que a gente realiza a mudança com base nas pessoas. Aí, Fernandinho, não sei se você concorda, se você quer complementar alguma coisa. Concordo demais, demais mesmo, assim, e tendo como exemplo o próprio Daisaku Ikeda, né, já que esse encontro aqui também, né, fala muito sobre, né, o pensador pacifista Daisaku Ikeda, a gente quase sempre fala, não sei se você já teve essa experiência, de que, às vezes, algumas pessoas elas têm essa energia, vamos dizer assim, de mudar o ambiente quando chega. Aí a gente fala tanto de forma negativa, mas também como de forma positiva. E quando a gente fala justamente desse princípio de Shofune, e eu falei algum tempo atrás, né, que a pessoa torna-se diferente do que era, na realidade a pessoa continua sendo a mesma, né? O que ocorre é uma mudança profunda na consciência e na postura a partir do seu interior. Então, esse princípio de Shofune não é apontando as coisas fora, né? Esse princípio, ele parte principalmente quando a gente modifica o eu interior, certo? Quando eu modifico esse eu interior, eu começo a abrir caminhos, entendeu? E ver outras percepções, né? E esse meu ambiente, que por vezes pode ser caótico, por vezes pode ser desafiador, por vezes pode ser desarmônico, ele se torna, né, essa harmonia. Porque, na verdade, nem a gente deveria dividir, né, essas duas coisas, porque a gente influencia, certo? E a nossa postura, certo, deve influenciar de forma positiva. E a gente quase sempre fala sobre a felicidade, e a felicidade, nesse aspecto, ela é manifestada no ambiente em que se vive, pois as pessoas ao redor se sentem inspiradas pelas transformações alheias e reagem no mesmo nível elevado de vida. Os dois relatos que a gente escutou
há pouco tempo. Eu me senti muito inspirado. Eu sou professor também e me senti muito inspirado em terminar o meu mestrado, de começar também o meu doutorado e abrir caminhos, assim como os outros jovens que antecedeu a gente falou muito bem. Então, mudar é transformar, né? E a gente às vezes usa essa expressão, eu mudo, o meu ambiente se transforma. É importante modificar a própria maneira de avaliar e de agir perante determinadas situações ou de agir como gerar avanços, né? Criando um ambiente positivo e próspero. Então, quando eu mudo tudo isso aí, certo? Tudo isso se transforma. Então, o budismo ensina sobre a importância do orar e agir. Na prática, Kazuya, a gente também precisa entender que o conceito desse orar e agir no budismo é justamente a transformação do coração, e assim a gente percebe o que é realmente, né, o que realmente a oração seguido de ação muda a si e ao próprio ambiente. Causa e efeito, causa e efeito. A partir do momento que eu transformo, né, internamente, eu consigo, né, abrir caminhos e mudar todo o meu ambiente. E parece difícil, né? Parece difícil a gente ter essa compreensão, porque a gente vive em uma sociedade um pouco caótica, né? Esse mundo sarra aí que nos ensina e que nos mostra determinadas questões, mas, né, se a gente não acreditar nisso, a gente duvida do próprio princípio budista, né? Então, por isso que é importante a gente associar a fé, a prática e o estudo. Perfeito? Complementei? Né? Não, tá ótimo. Muito que bom. Então. Fala aí pra gente também no chat se tá dando para entender, né? O que vocês também podem contribuir. E, Kazuya, tem outra pergunta aí pra gente, né? Que eu acho que é a mesma pessoa que mandou esse primeiro vídeo, e pelo sotaque eu acho que ele é baiano. Eu acho que muita gente conhece essa pessoa também, né? Por favor, a próxima pergunta. Rapaz, profundo isso aí, viu? Muito profundo. Agora, tá bem claro que é muito importante mesmo, viu? Rapaz, o princípio de Eixo Fune, a unicidade da vida e seu ambiente, sua aplicabilidade é bem profunda mesmo, viu? Agora, vem cá, você, Henrique, no Maranhão, você, Fernandinho, aí, né, no Rio Grande do Norte, como é que vocês estão vivendo o Eixo Fune? Já li até coisas parecidas com o que vocês falaram. Gostei, me tocou muito. Mas e a vivência de vocês? Como é que estão aí na estrutura dessa unicidade de vida e seu ambiente? Me esclareça aí, traga para a sua realidade aí de vocês dois. Rapaz, esses caras são bons, viu? Dois feras aí, viu? Abriu minha mente. Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. Ele tá bem ousado jogando as perguntas aí pra gente, né? Nossa, depois a gente conversa no particular dele para, né, amenizar um pouco essas perguntas, mas estamos preparados, preparados e querendo responder essas perguntas baseado na nossa realidade. Por favor, Kazuya, pode começar. Ele gosta de desafiar a gente, hein, Fernandinho? Pô. Nesse ponto da nossa vida, lá no início eu falei sobre os ambientes que a gente vive, né? Tem um ponto assim que, falando em divisão dos universitários, que a gente comemora nessa live também os 40 anos de fundação da divisão dos universitários do Brasil, tem a nossa convivência acadêmica no meio universitário, só que daí quando a gente se forma a gente vai trabalhar, né? E daí nesse ponto eu lembro de quando eu era recém-formado e comecei a trabalhar. Eu sou engenheiro, né? Já tenho pouco menos de 10 anos de formado, assim, fico entregando aqui a idade. Mas então, eu era muito jovem, assim, e quem é recém-formado e está iniciando a vida trabalhando, se pergunta, né, pô, tudo isso que eu aprendi na faculdade, eu vou usar no quê? Porque os desafios são totalmente diferentes. Mas nesse ponto,
quando a gente renova a cada dia, quando a gente pratica o budismo diariamente, tem diálogos como esse. O Fernandinho é um cara que eu já tinha ouvido falar há muitos anos atrás, referências muito boas. Eu tenho amigos muito próximos a mim que conhecem o Fernandinho, já ouvi referências boas. Só que eu nunca tive a oportunidade de dialogar tão próximo com o Fernandinho quanto hoje, pessoal. Era só bate-papo mais rápido, né? E hoje eu tenho a oportunidade de dialogar com um cara muito fera. E mesmo a gente estando a quilômetros de distância aqui no nosso Nordeste, né? De uma ponta a outra, quase do Norte. E quando a gente renova isso no dia a dia, a gente cria as condições de entender a nossa realidade no trabalho e de não reclamar quando as coisas estão difíceis. E a gente entender que a gente mesmo pode transformar essa realidade difícil. Eu sempre vivi isso muito no trabalho, e hoje aqui trabalhando aqui eu trabalho em Alcântara, que é uma cidade do outro lado da Bahia, em relação a São Luís, né? A gente pega barco para ir e tal. E trabalhando no dia a dia, apesar das dificuldades que tem, sempre que eu participo de atividades no final de semana, durante a semana, dialogo com pessoas muito, muito alto astral, assim, e faço a oração, o Namyo Renge Kyo, eu consigo entender cada vez mais que eu preciso criar a condição do meu trabalho ser um lugar agradável. Não esperar que seja meu chefe, meus subordinados, as pessoas ao meu redor. Eu sei que na teoria parece fácil, né? Falando. E no dia a dia lá, segunda-feira, amanhã, a gente vai voltar para o ambiente de trabalho e vai enfrentar dificuldades. Mas essa é a questão, de a cada dia ser cada vez melhor. Esse é um ponto que eu levo muito para mim, assim, quando eu penso no Shofune na minha vida. Tentar a cada dia ser cada vez melhor. E não só no trabalho, mas no ambiente familiar, com os amigos. Ambiente familiar, não sei se eu tenho gente da minha família assistindo. Se tiver gente da minha família assistindo, depois o pessoal vai me cobrar. Falou, pô, você falou na live lá que você vai ser melhor, mas aqui em casa você não... Às vezes acontece, assim, porque é natural do ser humano, né? Sim, mas essa ideia de você querer sempre melhorar, eu acho que é muito importante quando a gente aplica o conceito de Shofune. E ter um mestre na vida, com o Daisaku Ikeda, me faz entender cada vez mais esse conceito de aplicar na minha vida. E aí eu lembrei de uma mensagem que ele escreveu para a gente lá em fevereiro de 2016, onde eu tinha só um ano de formado da faculdade, que ele escreve assim para a divisão dos universitários. De qualquer maneira, na raiz dos tempos caóticos da atualidade, existe a desordem dos pensamentos e da forma de viver. Quão grandiosa é a missão de vocês, que em meio a isso se aprimoram, abraçando a mais elevada filosofia da dignidade da vida e a filosofia de vitória da juventude. Por favor, como jovens leões de intelecto e coragem, falem da justiça e estendam a rede de vitória quanto desejarem. Tenham saúde em primeiro lugar. Atuem sem acidentes e zelem pelos seus pais. Com um espírito indomável, vençam sem falta na área acadêmica e na carreira profissional. Então, dessa forma, tentando cumprir esse desejo do nosso mestre, eu me desafio com base em aplicar o conceito de Shofune assim, no dia a dia, em vencer cada vez mais, tentando ser uma pessoa de referência. Tenho muito a aprimorar e muito a melhorar ainda, só que a cada dia a gente busca realmente esse aprimoramento. E aí, Fernandinho, na sua realidade aí do dia a dia, como que você aplica esse conceito? Como que você tem aplicado na sua vida? Fala aí pra gente. Nossa, que boa introdução, conhecer um pouco mais também sobre a sua realidade, né? Esse é o grande desafio e a grande boa sorte de praticar o budismo, né? Porque o budismo não está na teoria, em um mundo extra, né? Fora o próprio interior. O budismo é prático, né? O budismo é isso que acontece durante o viver. E tendo toda essa realidade, né, que a gente precisa mudar esse nosso ambiente interno, né, para que todos os outros ambientes também ele possa mudar. Tem uma frase no livro sobre atingir o estado de Buda nessa existência, do Nichiren Daishonin, né, que ele fala que se buscar a iluminação fora de si, então mesmo que realize 10 mil práticas e 10 mil boas ações, tudo será em vão, certo? Então, é muito desse processo. Então, muitas vezes a gente se compara com outra realidade, mas a gente tem que voltar para a nossa realidade
para o ambiente em que estamos inseridos. E aqui no Rio Grande do Norte, como eu falei também, eu sou professor, mas eu também, por isso que eu acho que você já tinha me visto falar ou algo de mim, porque eu sempre fui muito atuante em meio à sociedade. Eu acho que tudo que a gente aprende nas nossas reuniões de palestra, essa filosofia de vida gigantesca, ela se torna muito mais útil quando a gente consegue praticar, né, ela fora desses ambientes também, certo? Então, a minha postura enquanto professor de filosofia, enquanto um jovem, né, que quer justamente uma harmonia social e uma justiça social melhor. Então, eu atuo, por exemplo, em conselhos sociais, tanto da juventude como também culturais. Tive a grande oportunidade de representar o meu estado na última Conferência Nacional de Juventudes que aconteceu em Brasília. E é justamente nesses ambientes que eu consigo, de fato, aplicar toda essa filosofia humanista que a gente aprende, que a gente é influenciado, certo? Que a gente nutre, né, dentro da nossa organização. Então, a partir disso, a gente consegue perceber a missão de cada pessoa. Qual é a minha missão? Né? Aqui no sertão, no semiárido, eu poderia ter nascido em outras regiões, mas eu nasci aqui, em Caicó. Então, é dessa maneira que a gente consegue entender a nossa própria missão. E eu, hoje, enquanto professor de filosofia, tanto do ensino médio como no ensino superior, eu também consigo compreender que a minha missão é em meio à educação. E é muito bom quando eu saio de sala de aula ou então eu estou construindo esse ambiente e eu consigo transformar, junto com os meus companheiros também, em uma sociedade melhor, em uma sociedade mais harmônica, né? Então, praticamos o budismo Nichiren Daishonin para concretizar, né, a ampla propagação da paz mundial, certo? Então, enquanto a minha ação, né, está contribuindo com isso, eu estou harmonizando isso. Não há paz mundial sem pessoas felizes. Isso deve ser muito nítido da nossa cabeça, certo? Não há paz, né, mundial se não tiver pessoas felizes, né? Somente quando cada ser humano, certo, se sentir feliz com as mudanças constantemente em nossa vida, agirá com gratidão e promoverá mais ações para que outras pessoas também, certo, experimentem essa alegria. Então, por isso que sempre a gente fala sobre felicidade, por isso que a gente sempre incentiva as outras pessoas, porque é através desse movimento que a gente consegue, de fato, certo, transformar, né, a tristeza em felicidade, a incerteza em convicção e o lamento em decisão. Então, é a partir desse momento que a gente tem que decidir, né, transformar todo esse nosso karma negativo, todas essas questões e entender que eu sou um ser dotado de dignidade, de respeito, eu sou um Buda em evidência e eu consigo, né, transformar o meu eu e também, né, influenciar todo o ambiente, né, tendo em consideração tudo isso que a gente é, tudo isso que a gente pode ser também, né? Então, esse princípio de Eishofune é muito importante para a gente entender até mesmo a nossa missão, para a gente não achar justamente que o grande defeito e as grandes questões estão fora, mas a partir de dentro a gente pode mudar, né? O budismo é esse exercício de dentro para fora, e assim como bodhisattvas que emergem da Terra, a gente cumprir a nossa missão, né? Que é um grande desafio. Então, a partir de todas essas modificações também, né, eu tive uma grande boa sorte de, na luta dos 100 do distrito, ser um grande protagonista, certo? Né? Para que a gente pudesse alcançar o máximo de pessoas. E a escola que eu trabalhei até o ano passado, a gente conseguiu fazer grandes momentos e grandes discussões sobre a proposta de paz. Então, é justamente fazendo esse exercício. O que eu posso fazer enquanto esse sujeito dotado desse poder gigantesco que cada um de nós temos, que é o estado de Buda. Então é isso, Kazuya. É nesse vixe em cima de eita, nesses desafios diários. A constância muitas vezes não é reta, ela é assim, mas que a gente nunca pode perder a nossa fé, a gente nunca pode perder essa convicção que eu tenho esse poder gigantesco dentro de si. E muito obrigado por me fazer refletir hoje, essa manhã, e compartilhar aqui com você e com todos esses
companheiros também. A gente está acompanhando também no chat todos os envolvimentos de vocês aí, e foi um prazer participar tudo disso aí. Tá bom? Então, que a gente possa conversar um pouco mais também sobre Exofune, sobre outros princípios, e que, principalmente, a gente possa transformar a nossa vida e sermos felizes. Eu queria só finalizar repetindo só mais uma vez essa frase: não há paz mundial sem pessoas felizes. Eu acho que esse é o ponto primordial também de hoje. E muito obrigado por essa oportunidade. Eu passo para que você possa se despedir e finalizar também. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, esse rico diálogo. E o próximo, eu não sei se eu vou aí para o interior do Rio Grande do Norte dialogar pessoalmente, ou se você vem aqui para São Luís, a gente dialoga na beira da praia, comendo um camarão, talvez. Mas com essa proposta aí, é lógico que eu vou, e eu já estou com a roupa de ir, inclusive, viu? Mas pode vir também aqui em Caicó, sentir um pouquinho do nosso calor de 40 graus constantemente e comer uma carninha de sol com queijo de manteiga que só nós temos. Essa eu quero provar, hein? Muito obrigado a todos por nos ouvirem, e a gente espera que esses tipos de diálogo aconteçam em todos os cantos aqui da nossa CRELeste, da nossa coordenadoria. Parabéns a todos, muito obrigado. Que maravilha, que diálogo excelente. Parabéns, Henrique, parabéns, Fernandinho. Olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu acho que o nosso próximo encontro vai ser em São Paulo, lá no Ibirapuera, na convenção dos 100 jovens, viu? Na convenção da Juventude Soca. Então, já deixo para você, se você não se inscreveu ainda, gente, ó, tem até o dia 16 de março para fazer inscrição nessa maravilhosa convenção. Então, não perca essa oportunidade. E outra coisa, Fernando e Henrique, tenho certeza, viu, assim como eu, se tinha alguém ainda inconformado com algum aspecto da vida, alguma coisa que não estava muito bem resolvida, eu tenho certeza que a galera vai sair daqui inspirado, todos vão sair daqui inspirados, com sangue no olho, para transformar tudo que está à sua volta. E eu vou contar um segredo para vocês. Estamos chegando perto do final, mas chamaram aqui para fechar essa atividade uma pessoa que tem tanta energia que todo ambiente que ela chega, ela transforma esse ambiente numa festa. Presencialmente, isso é verdade, e online também. E eu quero saber se vocês vão concordar com isso aí nos comentários, se vocês respondem aí, se vocês concordam comigo. Então, ó, macetando a Copalipse, a tristeza e trazendo muita alegria para compartilhar incentivos, convido Priscila Feitosa, responsável da divisão dos jovens do Sudeste ao Nordeste desse meu Brasil. Ah, bebê! É a Priscila que está no comando, macetando. Mas vem, Priscila! Queridos jovens da CRELeste, do Nordeste, do Sudeste, Espírito Santo, Estado de Minas Gerais, bom dia! Chicleteiro eu, chicleteiro eles, daí da Bahia, Fabinho, Orlandinho. Acabamos de sair do carnaval, gente, parabéns por esse maravilhoso encontro. Mas eu venho aqui refletir com vocês sobre o poder de um incentivo. E eu vou começar com a grande frase que Fernandinho concluiu aí junto com Kazuya: não há paz mundial sem pessoas felizes. E o que nós estamos fazendo para as pessoas serem felizes? E aí eu vou trazer um incentivo com base no que foi falado aqui no começo, em dois relatos, né? em dois momentos. O primeiro relato, primeiro ponto que eu queria destacar aqui foi uma fala de Eládio, que ele disse que tinha um jovem autista que tem pavor, né? É contra mudanças, tem dificuldade com mudanças, e ele incentivou até o fim ele fazer uma inscrição para a universidade e ele passou em primeiro lugar. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas foi só um incentivo, foi só uma inscrição, foi só uma aprovação. Mas vamos parar para refletir o poder de um incentivo na vida de uma pessoa. Vamos pensar o contrário. Primeiramente, ele incentivou, o cara foi lá, passou em primeiro lugar, certamente vai fazer o curso feliz, vai transformar a condição financeira dele. E quando a gente transforma a nossa condição financeira, no mínimo, tem umas 5 pessoas ali da nossa família próxima, 10 que a gente ajuda financeiramente. Olha o reflexo de um incentivo, o cara vai fazer o curso,
vai superar as condições financeiras, às vezes vai mudar, transformar a condição financeira de toda a família dele. Foi um incentivo para ele se inscrever. Mas, a partir desse incentivo, ele transformou a história da vida dele e de várias pessoas ao redor dele. No mínimo, das pessoas próximas a ele, das pessoas da família dele. E se não tivesse incentivado? Se ele não tivesse incentivado esse jovem, possivelmente ele não ia se inscrever, ele já estava inclinado a não se inscrever, não ia fazer o curso, possivelmente ia trabalhar num emprego que não dava nem próximo daquelas condições que ele vai conseguir agora, e de repente ia dar continuidade a uma vida de sofrimento, uma vida de parcas condições. Estou dando só esse exemplo para todos compreenderem o poder e a multiplicação dos efeitos positivos de um único incentivo, para transformar uma vida e para conquistar o que Fernandinho colocou, os meninos colocaram, como paz mundial, que a paz mundial é composta de uma soma de pessoas felizes. Aí vem Ju e fala que era tímida e agora passou numa universidade que eu não sei nem dizer o nome, nas Europa, na Alemanha, na Inglaterra, não sei nem onde foi, Massachusetts, um negócio bem chique. A menina tímida, cientista agora, ajudando mulheres na menopausa, mas foi através do incentivo e da motivação que ela recebe nessa organização aqui, que ela está, literalmente, como cidadã do mundo hoje, ganhando o mundo. Então, o primeiro ponto aqui do meu incentivo, da minha fala, é para que a gente reflita o poder de um único incentivo. Às vezes, a gente não compreende a força que tem aquela decisão que a gente, com a nossa prática da fé, com a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, com esses ensinos budistas colocados em prática, a gente não sabe o que aquele momento ali, essa live de agora, 1 minuto, uma fala minha, uma fala dos colegas que me antecederam, muda a história de vida de uma pessoa que só ela reflete outras tantas pessoas, e aí se a gente for multiplicando o tanto de gente que tem aqui assistindo, a gente não tem dimensão do que esse segundo aqui, ele muda a história da humanidade. Então é preciso a gente compreender o nosso poder enquanto herdeiros desse grandioso humanista chamado Daisaku Ikeda, que eu chamo de mestre, que todos nós que estamos aqui, né, protagonizando essa live, chamamos de mestre. A gente sente hoje uma juventude muito questionadora e revoltada, muitas vezes com as mazelas sociais, com os problemas sociais. Mas o ponto fundamental é o que nós estamos fazendo para transformar essas realidades. As dificuldades, as desigualdades, a pobreza, as injustiças sociais, o preconceito. E o legado de Daisaku Ikeda, eu entro exatamente no que eu vim falar aqui. A meu ver, jovens sejam protagonistas, não sejam vítimas. Em tudo na vida, nós podemos escolher 2 situações. Ou sermos vítimas, ou sermos protagonistas. Seja no campo das transformações individuais, seja no campo das transformações sociais. E aí, todo esse encontro de hoje foi pensado para que possamos refletir o que eu estou fazendo, o que eu quero construir nessa vida. Daisaku Ikeda foi mostrado lá no vídeo inicial, ele sofreu com a guerra, mas ele disse, eu vou fazer proposta de paz para o mundo inteiro, eu vou levar paz para o mundo inteiro. Eu perdi meus parentes, eu era pobre, sem saúde, mas eu fui para cima e mostrei o que é paz para a humanidade inteira. Ele sofreu com este ponto e ele foi lá e mudou. Ele sofreu porque ele não tinha condições de estudar como ele queria, mas ele encontrou um mestre e dentro das condições parcas que ele tinha, ele estudou todas as literaturas possíveis e disse, eu vou promover a educação e a cultura, eu vou criar universidades, eu vou criar escolas. E assim foi mostrado lá no vídeo do começo, que ele foi lá e mudou tudo. E nós? O que é que nós queremos fazer nessa existência? Queremos ser vítimas ou queremos ser protagonistas? Qual é o ponto que me incomoda? E desse ponto que me incomoda, o que eu posso fazer para mudar esse ponto que me incomoda? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque só indignar não resolve problema. Só protestos e revoltas não resolve problemas. O que resolve problemas, o que transforma a vida, o que transforma a humanidade, o que transforma a sociedade, são as nossas ações concretas para que realmente um único incentivo mude a vida das pessoas. É que a gente olha muito para os problemas como macro.
e às vezes pensa que somos impotentes diante do tamanho do problema porque ele é muito grande. Mas a gente tem que olhar para o micro. E o que é que eu posso fazer no micro para mudar esse macro? O que eu posso fazer no individual para mudar essa realidade coletiva? Porque, de fato, se a gente se condicionar a querer mudar o macro sem nem começar pelo micro, realmente a gente não consegue mudar nenhuma história. Por isso que eu convido todos a vocês a refletirem pela enésima vez da frase, né, sobre a frase que Ikeda Sensei, que é o marco do grande escrito da vida dele, do grande legado da vida dele, que é o escrito da Nova Revolução Humana. Essa frase todo mundo conhece, mas a gente precisa entender a partir de agora, com a partida física do nosso mestre, como nós vamos colocá-la em prática. E quando a gente pensa no macro, e eu falei em agir no micro, eu convido todos a começar pelo micro eu, da sua revolução humana, da nossa revolução humana. E a frase diz: a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Gente, essa frase aqui é exatamente o que eu estava dizendo anteriormente. É um incentivo de Eládio que o jovem foi lá e mudou a existência dele, de todo mundo que está perto dele. É um incentivo que Juliana recebeu, que ela está transformando em acompanhamento, vamos dizer, em ajuda a mulheres do mundo inteiro sobre como superar, suplantar, como encarar ou minimizar os efeitos da menopausa. E isso se multiplica, se a gente parar para pensar matematicamente, como isso se multiplica e como é grandioso. A gente para refletir, eu até fiz o exercício, reflito se não tivesse. De repente ela não seria uma cientista hoje, de repente ela não estaria estudando esse ponto, ou estaria vivendo uma vida que só poderia contribuir para si mesmo, não contribuiria para a humanidade. Então, são essas reflexões que a gente precisa entender, compreender e fazer correr na nossa corrente sanguínea. Porque este é o grandioso legado do nosso grandioso mestre. Jovens, não sejam vítimas, sejam protagonistas. Jovens, façam dos sofrimentos da sua vida o gás, o motor, o combustível para transformar o destino da humanidade. O sofrimento do nosso mestre foi ter perdido os parentes na guerra, ter vivido os horrores da guerra com os pais, vendo as bombas caírem sobre si. E ele fez desse sofrimento o motivo, o motor, o combustível para mudar a história da humanidade contra a guerra. Então, é esse o legado do nosso mestre. É para que a gente não se contente com as condições que nós temos e para que a gente possa criar as condições que nós desejamos e que possamos fazer da nossa vida, da nossa história, uma propagação do humanismo que se eternize por existência. Assim como o nosso mestre fez durante toda a vida dele, bailando sobre os problemas e hoje eternizando a vida dele para o mundo. E ele fez isso de uma forma tão linda que eu vou convidar vocês para assistirem esse vídeo que vai vir agora. Por favor, leiam a tradução da música, porque na tradução dessa música mostra a força do nosso mestre que bailou uma vida inteira e agora vai bailhar através da nossa ação, do nosso sangue, da nossa herança que recebemos como legado essa propagação da paz mundial. Então, eu convido agora o nosso mestre para encerrar esse momento e mostrar a todos que podemos, sim, bailhar sobre as dificuldades e mudar toda a história da nossa vida.
Gratidão, companheiros, que sejamos a extensão do nosso mestre de hoje e para sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Vem, Fabinho. Grande beijo. Obrigado, Pri. Galera, que atividade incrível. Olha só, o mestre Ikeda doou sua vida para construir um legado de paz, felicidade e humanismo. O seu legado foi transmitido e herdado com louvor a todos os seus discípulos. E a lição que fica é essa, de que está nas nossas mãos superar e corresponder a todas as suas expectativas em prol da humanidade, nos tornando pessoas vitoriosas e que fazem outras pessoas felizes. A live está no final. Foi maravilhoso compartilhar esse momento com vocês. Garantam a sua inscrição na Juventude Soca de maio e não se esqueçam de registrar o seu nome no link de comparecimento. Muito obrigado a todos. Grande abraço!